Bem antes de uma cultura nova ser implementada em larga escala em uma área, uma gama de métodos científicos são utilizados para aferir várias nuances e características do espaço. O Brasil tem enormes potenciais para o cultivo de cannabis em larga escala, dado o seu clima e o seu posicionamento geográfico. O desafio é encontrar essa métrica que, invariavelmente, depende de inúmeros fatores. É uma mistura de tentativa e erro, empirismo, sensibilidade, boa vontade. E, para a palestra Agronomia e os desafios do cultivo no Brasil, vamos chamar ao palco Rafael Medusa, gestor de cultivo da APEP. Já vou te dar seu microfone. Alex Pimentel, agrônomo da Abrace. A Laura Espósito, agrônoma da Federal de Viçosa. E o Marcelo Pinhel, diretor da Favo Tecnologia. Passo a palavra aqui para o Rafael. Boa palestra. Muito obrigado, pessoal. Primeiro, falar que é um prazer a gente estar voltando, fazendo esse evento. A gente espera que ano que vem estaremos aqui de novo. Bom, é um prazer dividir a mesa com pessoas que estão trabalhando e estão conseguindo trazer uma nova visão da cannabis no Brasil. A gente aqui, a gente tem um lado social e esse lado social deu abertura para a gente poder trazer esse lado científico aqui, para a gente poder estudar, não necessariamente somente no Brasil, mas no mundo. E aqui a gente vai abordar como a gente consegue colher esses dados, como a gente consegue implementar isso no campo e como a gente consegue transformar esses dados em alguma coisa mais factível e mais fácil para a gente deglutir. Com vocês, Laura, por favor. Agradecer o convite da PEP, do Fiocruz, que está trazendo essa importante pauta, né? Vamos abrir a apresentação, por favor? Então, em relação à agronomia e os desafios do cultivo no Brasil, né, que a gente vai tentar trazer um pouco dessa minha experiência. Eu já trabalho... Obrigada. Já trabalho há algum tempo desde a minha graduação, né, com a pesquisa com a cannabis, e eu vou tentar, a partir de, resumidamente, alguns minutos, explicitar quais foram os desafios, pelo menos para mim, né, ou pelo que eu tenho visto na minha volta, dentro dessa minha ótica e desse meu contexto. Então, começar me apresentando. Meu nome é Laura Espósito, agradecer pela apresentação já. Eu sou agricultora familiar também, então eu produzo morangos na região de Barbacena, no interior de Minas, morangos sem agrotóxicos, certificado pelo IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, com muito orgulho de falar isso. Muito difícil produzir morangos sem agrotóxicos. Eu sou jardineira também, sou engenheira agrônoma, graduei na UFV, e Universidade Federal de Viçosa. Desde a minha graduação, eu já venho fazendo pesquisa com cannabis, né? Então, continuar essa apresentação, eu também não posso me furtar de apresentar essa instituição, né, que eu estou representando hoje e que também me traz muito orgulho. Então, a UFV, ela é importante focar, e eu queria construir essa linha de raciocínio a partir dessa informação, que ela é a primeira universidade a oferecer curso de pós-graduação no país. Então, o que isso significa? Os cursos de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, eles estão aqui compondo uma cadeia importante dentro do processo de pesquisa no nosso país. Então, assim como hoje a Fiocruz se posicionou também falando em fomento, falando em abertura, inclusive em financiamento, as instituições federais, né, de ensino, pesquisa e extensão, como a UFV gosta de se portar, ela traz no seu berço essa proposta. Então, a UFV, como pioneira na pós-graduação, ela se coloca também como a primeira a fazer pesquisa nesse ambiente educacional. Então, por que isso é importante nesse raciocínio? Porque ela também, de certa maneira, não deixou esse pioneirismo para trás para falar de maconha, né? E é maconha ou cannabis? Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre trago essa provocação, porque a gente está num congresso de cannabis medicinal, com muito, né, alegria de estar aqui, mas é importante também a gente falar de maconha e não deixar isso para trás, né? Eu, como engenheira agrônoma, a gente está sempre em palestras ou em ambientes acadêmicos, por exemplo, de outras espécies, em que o nome botânico ele é apresentado no momento oportuno, mas o nome popular
é aquilo que traz, inclusive, unidade no nosso entendimento. Então, falar de maconha é importante, porque é esse o nome popular da planta que a gente vai tratar aqui. E é muito importante porque, muitas vezes, inclusive nesse ambiente, nessa novidade toda que a pauta da medicina canábica traz, chegam perguntas para mim do tipo, a cannabis medicinal, como o Siddhartha bem colocou hoje, né, ela é de Deus e a maconha é do diabo, né? Então, a maconha tem coisas que seriam prejudiciais e deletérias, enquanto a cannabis é a medicinal. E não é uma planta só, é uma espécie botânica só, que, por mais que tenham, né, inúmeras subespécies, são linkadas aproximadamente 500 compostos químicos com capacidade terapêutica. Então, dentro dos canabinoides, terpenos e flavonoides, que hoje a gente já falou um pouco deles, eles são inúmeros e que estão nessa espécie botânica, na maconha, né? Então, é importante eu frisar que hoje também, a partir até das nossas conversas, né, que eu sou financiada pelo CNPq. Então, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um dos principais fomentadores de pesquisa do nosso país, é quem financiou parte da minha pesquisa e quem me mantém enquanto mestranda, enquanto pesquisadora. Isso quer dizer o quê, né, para a gente, enquanto cidadão brasileiro? Isso quer dizer que a gente está tendo iniciativa pública, né, dinheiro público, nessa questão, já nesse intuito dessa pesquisa. Então, frisar isso, mostrar também o professor Derli, né, que é meu orientador. A gente não pode nunca esquecer o trabalho que ele tem feito e o quanto ele representa para a pesquisa da cannabis, né, com todas as dificuldades que ele tem passado. Então, o professor Derli é muito importante nesse processo. Então, e por que pesquisar cannabis, né? Isso aqui é um evento que a gente precisa pouco falar disso, mas eu trouxe esse recorte só para trazer algumas informações que saiu há pouco, mês passado, na BBC, essa notícia, né? E que traz 18 produtos, eles estão sendo já vendidos em farmácias, né? E que, a partir do ano passado, em 2021, aproximadamente 130 milhões de reais foram movimentados só em torno de medicamentos de cannabis. Então, assim, é uma indústria que já está posta, né? Hoje também o Siddhartha falou muito bem disso, que assim, a maconha já está legalizada no nosso país. Ela não está acessível, talvez, a todos, nem do ponto de vista enquanto medicamento, né, para pacientes familiares, nem para prescritores enquanto informação, e nem para pesquisadores, né? É isso também que eu vou tentar demonstrar aqui hoje. Então, o potencial de geração de emprego que esse estudo dessa reportagem traz, de aproximadamente 320 mil empregos num cenário de possível regulamentação desse setor. Então, a gente está falando também de impostos, de emprego. Então, quando a gente fala disso, de dinheiro, né, a gente começa a entrar em alguns conflitos, em algumas situações que mais ainda coloca a situação da cannabis em situação de complexidade, né? Esse é um estudo que foi publicado no final do ano passado, em novembro do ano passado, por um grupo que faz justamente a análise econômica desse mercado da cannabis. Então, ele traz, a partir está bem pequenininho, não dá para vocês verem, mas são dados da Anvisa, e que mostram que as vendas de produtos medicinais aprovadas no Brasil a partir da Anvisa, que começa em 2015 em torno de 850 vendas, tem um salto, né, a cada ano. E aí essa reportagem, é um artigo científico, na verdade, ele chama bastante atenção para os últimos 3 anos, em que a cada ano há um incremento de mais de 100% no setor. Então, qual iniciativa privada, qual CNPJ que tem acesso a um mercado desse, que a cada ano tem um incremento de dobra de demanda, né? Então, isso aí, sem dúvida, essa informação, esse ponto de tensão é também uma questão do desafio de cultivar cannabis hoje em dia, né? Porque o mercado já está colocado, o mundo vê a gente como um mercado consumidor, mas a gente ainda não é um mercado produtor, enquanto possibilidade agronômica, inclusive, né? Então, esse mesmo estudo segue e mostra esse mapa que ele é muito bom para a gente refletir isso. A tensão quase que geopolítica que existe em torno dessas cifras, né? Então, ele divide o mundo em 3 status de legalidade. Os países que estão de verde, então, em especial a América do Norte e a Europa, né? E a Oceania também, eles são ditos totalmente legais. E o que isso quer dizer? Eles têm um mercado aberto para consumo, né? Então, vende-se nas farmácias, nos mercados, mas ele é legal também para a produção. Então, a produção agronômica, o invase, o marketing, cadeias de extração. Então, são vários os atores nessas cadeias que se beneficiam economicamente da possibilidade de cultivar, né? Então, a gente de amarelo ali, que somos os ditos parcialmente legais, é justamente isso. A gente está legalizado para comprar, então a gente pode prescrever aqui no Brasil e comercializar, mas a gente ainda não pode produzir.
Então, esses 18 produtos que a gente viu na notícia anterior, que estão sendo vendidos em farmácias, eles estão sendo todos produzidos fora do nosso país. E a gente importa e deixa essas divisas todas para fora. Então, é imposto, é emprego. Mais uma vez, quando a gente está lidando com isso, com esse mercado, nesse momento, então, o desafio de cultivar, né, que é a pergunta motivadora, que é a questão que rege essa mesa, eu creio que tem muito a ver com esse momento desse geopolítico, né? Esse momento em que o lobby, a questão econômica e a questão política toma conta e entende o nosso mercado como um mercado apenas consumidor. Então, isso interessa para quem? Né? É importante a gente, pelo menos, começar a refletir a respeito. Né? Então, dentro desse cenário, que dentro da instituição, a Universidade Federal de Viçosa, também, né, lembrando desse pioneirismo que eu apresentei, ela coloca, a partir de 2018, um interesse claro na pesquisa com a cannabis, né? E de lá para cá já alguns eventos foram feitos, né, eventos científicos, inclusive agora em maio, a gente acabou de fazer o Cannabis Brasil, que tirou um suor da gente, mas que traz muita reflexão e muita troca. Mas a questão da Universidade Federal de Viçosa, quando ela se abre para a pesquisa da cannabis, logo ela atravessa um momento muito difícil, porque a iniciativa privada faz uma relação com a instituição pública em que isso tudo corre em segredo de justiça, por exemplo. Então, as informações não são abertas para a sociedade e elas também, além de não permitir o acesso à informação, não permite o acesso à possibilidade de pesquisa. Então, a gente tem esse entendimento que a UFV, a pesquisa da cannabis, está em franca expansão, e isso é uma coisa que não é bem assim. Né? Então, a gente enfrenta várias dificuldades, inclusive a gente tem se organizado para tentar passar para uma outra fase nesse momento. Então, nesse contexto, que eu fui buscar e conseguir apoio na Universidade Estadual da Universidade do Estado da Carolina do Norte, em especial nesse instituto, né, que é o Instituto de Plantas para a Saúde Humana. Então, eles já têm um know-how em pesquisar plantas medicinais de longa data e se interessaram pelo projeto de pesquisa e abraçaram a proposta e a união com a UFV. Então, eu vou trazer um pouco dos dados dessa pesquisa, que eu fui lá para a Carolina do Norte. Muito infelizmente mesmo, eu tive que ir lá para os Estados Unidos para fazer algo que a gente tem total capacidade técnica de fazer aqui. Entendeu? A gente não tinha, naquele momento, condição política e só. Né? Então, entender isso. E vou trazer um pouco desses dados do que a gente conseguiu aprender sobre a dinâmica de acumulação de canabinoides e um pouquinho sobre o potencial anti-inflamatório. Então, tudo que eu vou falar aqui, boa parte já está publicado nesse artigo de acesso aberto, e também frisando isso, que esse acesso aberto foi uma luta e uma conquista nossa. Também agradecendo, inclusive, o professor Derli nesse processo, porque o acesso aberto é importante, porque um artigo científico pode custar muitos reais para a gente que tem pouco fomento à pesquisa. Isso aí fica difícil para entrar na associação, em outras, ou para jardineiros, né, de HCs individuais. Então, isso é um motivo de felicidade também. Então, na pesquisa, a gente se debruçou desses 11 canabinoides, né, e a gente fez a extração e a quantificação deles em algumas partes das plantas, para depois levar esses extratos totais para testar a atividade em cultura de célula. E aí esses dados, né, vão análise em estatística, relatados para posterior publicação. Então, o estudo foi dividido em 3 partes, vou chamar assim, para a gente comunicar melhor. Um primeiro estudo é feito para fazer a análise diferencial, né, análise de produção e acumulação de canabinoides em plantas femininas, de maconha, e em plantas masculinas. Né? Então, lembrando que a cannabis tem esse comportamento que a gente chama na agronomia de dioico, né, que são 2 casas. Então, acontece uma planta que tem a capacidade natural de fazer flores que vão gerar frutos e sementes, e, de maneira natural, também acontecem numa outra arquitetura, numa outra fisiologia, plantas que têm a capacidade natural de fazerem flores para polinização. Essas a gente chama de macho. Acontece também plantas hermafroditas, mas a gente se debruçou nesse tipo de estudo, porque as varietais que são conduzidas do ponto de vista tanto para medicinal quanto também para fibra, na maior parte delas, elas têm esse comportamento. Né? Então, a gente teve acesso a tecido de raiz, caule, folha e flor, de plantas masculinas e femininas. Né? Num outro estudo, um estudo que eu vou chamar de estudo B, a gente
e sabendo, inclusive pelo conhecimento de jardineiros de longa data, que tem a maior interesse em produção de plantas femininas e de flores, né? A extração, em boa parte, ela é focada em flores femininas. Esse segundo estudo a gente focou só em plantas femininas, e as amostras só em flores. Então a gente colheu flores do terço basal, que é nessa parte que a gente chama na saia da planta, do terço médio e no terço apical, o top bud, como o pessoal costuma falar também. E em 3 momentos de amostragem também, com diferenças de 2 semanas entre elas, para quantificar e ver se essa concentração desses canabinoides ela modifica tanto em função do tempo, né, de maturação, quanto também da arquitetura da planta. Então, pensando numa distribuição espacial e temporal, né, como que seria esse comportamento dinâmico. E o que a gente chamou de terceiro estudo foram levar esses extratos, né, desses 2 anteriores que eu mostrei, e a gente cresce células, aplica esses extratos e faz uma série de outros testes que eu não vou me alongar hoje nisso. Então, já trazendo um pouco dos resultados, né, daquele primeiro estudo, a gente vê aqui em plantas masculinas e femininas a quantificação daqueles 11 canabinoides, deixa eu ver se eu consigo apontar, não, né? Dos 11 canabinoides, que eu mostrei mais cedo, e a barra cresce quanto maior essa concentração. Então, chamar atenção aqui, primeiro, as flores femininas, conforme o conhecimento tradicional já preconizava, é a parte da planta que tem maior concentração para a maioria dos canabinoides estudados. A gente também pode notar, quando a gente compara folha a folha, o galho a galho, por exemplo, que a gente tem uma tendência de maior acúmulo em plantas femininas, realmente, também corroborando já com esse entendimento, né, do conhecimento tradicional. E chamar a atenção aqui também que, em raízes, a gente tem quantidades não detectáveis, como também já era esperado, né, de certa maneira, a gente não detectáveis ou ínfimas, né? Então, eu vou pegar esses mesmos dados e trazer aqui em forma de tabela. Não sei se está muito claro para vocês, se dá para ver, talvez fique meio pequeno, mas, assim, na primeira coluna estão os 11 canabinoides que a gente quantificou, e aí segue sendo em raiz, caule, folha de plantas masculinas, depois raiz, caule, folhas e flores de plantas femininas. Então, aqui chama muita atenção nesses dados, primeiro, o que a gente viu naquele gráfico, né, de barras, aqui a gente consegue ver que eles não, em raiz, a gente conseguiu quantificar canabinoides. Então, esse é um resultado extremamente importante e que muda muito o entendimento já consolidado, no sentido de que a produção desses óleos ela tem a ver com glândulas que são epidérmicas, que elas estariam sempre associadas à epiderme da folha, principalmente, e da flor, principalmente. Então, quando a gente consegue quantificar esses canabinoides, em especial foi o CBDA e o THCA, em raízes, que são as formas ácidas do CBD e do THC, isso é muito importante porque a gente começa a ver canabinoides circulando, agora não mais em tricomas, que seriam onde a gente pensa que eles seriam produzidos e armazenados, eles circulando na planta. Isso sugere que há uma rota metabólica mais complexa na produção dele, que não seja só na glândula associada aos tricomas. Então, a gente quantificou canabinoides ácidos em raiz, e esse resultado tanto é robusto, que também em raízes de ambos os sexos. Então, quando a gente quantifica em plantas masculinas e femininas, isso vem a corroborar com o resultado. Lembrando que a quantificação em HPLC é um método extremamente delicado, né, e preciso para poder a gente afirmar nessa escala de precisão. Outro resultado importante que eu queria chamar a atenção nessa tabela é o CBC. Muito possivelmente vocês não vão ver, mas o CBC é no penúltimo aqui. Ele não foi quantificado, né, não detectável em boa parte das amostras, mas ele traz uma resposta interessante porque ele tem um intervalo maior em plantas masculinas do que em plantas femininas. Então, até por isso que eu estava te perguntando sobre o CBC mais cedo hoje. Porque se você tem agora o interesse de um perfil de óleo, se a indústria médica, né, se os prescritores estão demandando agora um perfil de óleo que tenha maior concentração desse canabinoide, o CBC, é possível que agora a gente comece a cultivar plantas masculinas, para a gente produzir agora em maior concentração, com maior possibilidade, né, de otimizar essa produção, pensando num resultado totalmente fora da curva, né? A gente tem consolidado essa certeza que seriam plantas femininas, e isso realmente ocorre para a maioria dos canabinoides. Isso mostra, gente, como que é
importante a pesquisa científica. O que eu quero trazer, assim, para quem não é técnico, às vezes para quem não está lidando com a extração de óleo em larga escala, isso não é tão importante, esses detalhes do número. Mas o que eu quero frisar para o grande público que está me escutando aqui hoje, o quanto que a pesquisa científica é importante para vir dando informações para todos, para os jardineiros dos HCs, para os prescritores, para o pessoal da associação, porque como que a gente vai balizar o processo de cultivo se não for a partir de dado confiável, de repetição, de método científico, é replicável? Então, a proposta de um trabalho, ou as respostas que um trabalho como esse pode trazer, a gente não tem noção do alcance, muitas vezes. Então, quando a gente fala que a pesquisa começou, né, e a iniciativa privada vem e trava, ela está travando, não são os outros alunos, os outros professores, que naquele momento ela entende como concorrente. Porque, na minha visão, ou de outros, podemos ser cooperadores, inclusive. Ela está travando a informação dos pacientes. Então, eu queria frisar isso muito, porque esses dados, para uns, significam muita coisa, ou alguma mudança em termos até de manejo, mas, para outros, é importante que a gente frise isso, a importância, ainda mais nesses tempos, né, de obscurantismo e de negacionismo científico e de desmonte, né, da nossa capacidade pública de pesquisar no país. Então, caminhando para o fim aqui também, a gente, naquele segundo estudo, que a gente só coletou em flores femininas, né, de diferentes posições na planta, na arquitetura da planta, em diferentes momentos, a gente traz esse resultado aqui, esse só para CBD, então eu tenho esses resultados para os outros canabinoides também, em que a gente vê uma diferença significativa na análise, na quantificação em relação ao tempo. Então, para a CBD, a planta mais matura, a planta que já está passando por um processo de, inclusive, senescência da floração, é onde que ela está no melhor momento de colher, visando esse composto. Isso não acontece para todos os outros. Então, lembrando, outros canabinoides que a gente quantificou, ele está muito mais presente numa planta mais jovem, numa florada ainda menos envelhecida, né? Então, nesse sentido, isso pode balizar os processos de colheita e pós-colheita da cannabis ou da maconha, né? Então, o segundo gráfico traz em relação à localização, que para o CBD também tem uma diferença importante, então mostra maior concentração nas flores apicais do que no resto das plantas, mas lembrando também que isso não acontece para todos os canabinoides. Então, uma pesquisa como essa, a nossa hipótese, é que a gente sugira, por exemplo, métodos de colheita que visam uma parte da planta para um perfil de óleo, para um tipo de paciente, para um tipo de óleo, um óleo de uma cor, né? Muitas associações mudam assim, e outra parte daquela mesma planta, ela vai vir a fornecer óleo para um outro perfil, e assim a gente vai conseguir otimizar a produção e melhorar o atendimento para o paciente, dando esse extrato total, né? O efeito comitiva, que também o professor Siddhartha falou hoje mais cedo. Então, esse aqui em relação ao último estudo lá que eu falei, quando a gente leva para cultura de célula, para testar o potencial anti-inflamatório. A gente, nesse gráfico, a gente tem o entendimento da inflamação como 100%, né, nas barras. O controle, primeiro, é quando eu trato as minhas células, eu só cresço ela e não coloco nenhum agente que faça a inflamação. Então, eu entendo aquela inflamação como basal. É a inflamação que ela incorre só no processo de envelhecimento, de oxidação das células, naturalmente. A segunda barra é quando eu cresço a célula e coloco só o agente que induz a inflamação. Então, esse agente a gente entende como aquele grupo expressando 100% dos metabólitos do processo inflamatório. E a terceira barra seria um controle que a gente usou também, que é o dexametasona, que é uma droga largamente usada, né, como anti-inflamatório. E aqui só chamar a atenção que o dexametasona ela reduz a atividade inflamatória em 40%. Né? E quando a gente vai comparar com as flores femininas, que é a última barra, do ponto de vista estatístico, esse tratamento ele é semelhante ao primeiro controle. É como se aquelas células elas não tivessem nem sido tratadas com agente que induz a inflamação. Então, ela tem um potencial anti-inflamatório tão robusto que isso trouxe resultados também bem promissores nesse sentido. E aqui chamando a atenção que as raízes, mesmo com canabinoides quase, né, não detectáveis, ínfimos ou nenhum, ela tem uma atividade anti-inflamatória assim, potencialmente interessante, quanto vir a ser, inclusive, um subproduto da cadeia da cannabis. Né? Então, esses são alguns dos resultados que a gente conseguiu, né, alcançar dentro dessa possibilidade, dessa luta que foi para ir para fora, para conseguir fazer a pesquisa lá, para conseguir financiamento. E aí,
refletindo, né, a partir do convite para vir aqui falar para vocês dos desafios do cultivo no Brasil, eu não posso falar de outro lugar senão dessa da pesquisa científica, né? Enquanto pesquisadora, o cultivo ela precisa muito apoiar a pesquisa, os cultivadores, os jardineiros. Então, um desafio muito grande que a gente tem para cultivar é avançar na pesquisa científica, isso é sem dúvida. E o que a gente tem dificuldade dentro da academia, né? Tem um estigma histórico, né? A planta que a gente não tem dificuldade de falar maconha. A gente fica constrangido de falar o nome popular da espécie botânica que eu trabalho, e que eu sou financiada pelo governo para trabalhar. Então, é maconha e o estigma histórico que a gente vai lá, né? De pouco a pouco, a gente vai vencendo. As questões de regulamentação. Então, todas as universidades, todas as possibilidades de pesquisa, elas têm acontecido através da judicialização, de caso a caso, de casos particulares. Isso tem um custo muito alto do ponto de vista, não só financeiro, mas do ponto de vista de tempo também. A gente vai estar falando disso, como que a gente poderia já estar em outros pontos, né, da nossa discussão. Então, e principalmente a questão da construção e da regulamentação da relação público-privada. Então, eu que vivencio isso agora na UFV, as questões do privado agindo junto ao público, se for uma parceria para fomento, quando vem para vir junto, para instituir, para colocar dinheiro, para colocar energia, isso é muito bom. Agora, quando há conflito de interesse, isso é muito triste, porque a sociedade ela fica sempre em segundo plano. As respostas elas precisam vir, e o privado nem sempre é o interesse dele, né? Então, a pesquisa científica está aí para trazer essas respostas, inclusive de boas práticas, de produção e extração, e também para a gente conseguir adaptar os nossos cultivares, as nossas condições, né, de clima, e visando e entendendo essas concentrações complexas de canabinoide que há, né, conforme a exposição da planta. E aí, como resposta aos desafios, eu não podia deixar de citar, né, a nossa associação, que a gente acabou de fundar recentemente em Viçosa, nesse âmbito de vencer, né, e de trazer respostas para essas dificuldades do cultivo. Então, a Acolham, que é a Associação Comunitária Lhamba Agroecológica da Mata, ela é um motivo de muita alegria para mim, pessoalmente, primeiro porque traz o nome Lhamba, conforme eu sempre venho falando sobre maconha, cannabis, então é um nome popular, é um nome ancestral africano, e que eu tenho muita alegria de ter no peito, né, hoje, literalmente. E agroecológica também, porque a maconha hoje ela está no momento, conforme a gente viu em dados econômicos, decisivo do ponto de vista de regulamentação. E quais são os atores que vão poder ter acesso a essa questão? Então, a Liga Acadêmica de Estudo em Cannabis Sativa também, que é o Lá em Casa, ela está aí para trazer essas respostas e também para convidar todos que tiverem interesse na pesquisa científica a se juntar, né, a nós, e vamos construir juntos, porque pesquisar é trazer resposta para a sociedade, mais do que para a indústria, mais do que para qualquer commodity, para qualquer financiamento, para qualquer pedido de patente. A gente precisa, você falou muito bem hoje o foco é o paciente, né? E a gente não pode perdê-los de foco, né? Nem a agronomia, nem nenhum de nós que estamos aqui militando na causa. Então, agradeço pela oportunidade e pela presença de vocês. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Todos ouvindo bem? Posso pegar só o passador contigo? Não sei se eu fico sentado. Então, meu nome é Alex Pimentel, eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFPB. Tenho trabalhado junto à Abraça Esperança já há um pouco mais de 2 anos. E, né, vamos aqui dar a nossa contribuição dentro do que está sendo feito lá na Paraíba sobre a agronomia e esses desafios do cultivo no Brasil, como a proposta da provocação. Então, nascido em novembro de 93, ainda iniciando essa carreira agora. Sempre fui entusiasta por ciência, tecnologia, meio ambiente. Tenho um curso técnico de controle ambiental, no tempo com ênfase em poluição sonora, mas estudei desenvolvimento de sistemas, concluí o curso de engenharia agronômica, me apresentando, né, de início como devo ser desconhecido de grande parte do pessoal aqui, e já trabalhei nessa parte da agronomia com citros, com georreferenciamento de áreas, e desde 2020 venho contribuindo com a Abraça Esperança e agora mais recentemente
com o Coletivo Jardim, é um novo coletivo que vem surgido lá na atuação da Paraíba, no Pernambuco, no Ceará, que vem fomentado o apoio de forma agronômica, jurídica, médica também a pacientes que estão nessa entrada com o pessoal, né, querendo fazer o seu autocultivo, a sua automedicação. Então, o passador não está pegando. Dentro da provocação, quis trazer assim, esses 3 primeiros pontos, que é esse desafio agronômico padrão, que de você montar o cultivo, tomar conta das plantas, estruturar ele, a equipe, já é por si um grande desafio. A parte regulamentar, que muito nos deixa a desejar na nossa situação, e a gente está aqui na briga, na militância, tentando fazer com que isso seja possível, seja aconteça, bem como a Laura compartilhou aí as dificuldades e as soluções que ela conseguiu encontrar. E os desafios científicos, por si só, como o fim, o paciente, o seu tratamento, o seu bem-estar, a pesquisa, com certeza, é um passo coletivo de compartilhamento dessa informação que é necessário para que o cliente final, né, consiga ser beneficiado. Então, a gente chegou até aqui muito já com o trabalho de outras pessoas grandes que já fizeram muito o seu trabalho, já foram citados aqui hoje, o Rafael Mechula, o Elisaldo Carlini, e, né, nesse tempo aqui, por exemplo, na Paraíba, com muita militância da Liga Canábica, vale ressaltar, o pessoal da Abraça Esperança, o Cassiano, o Aquiles, o pessoal que iniciou lá com as plantas mesmo. Então, não é nada um trabalho particular, individual, bem como estamos todos aqui, é um coletivo, e a ideia é justo essa, fomentar essa construção conjunta. O grande mestre Samuel também está aqui presente, compartilhou muito do trabalho lá em Campina Grande com a gente. Então, temos uma equipe muito boa, sozinho não consegue se fazer muita coisa. Está voltando, mas não está indo. Então, nessa parte da agricultura, a gente trouxe um gráfico básico aqui do panorama de como chegar no resultado, né? A partir do local que você está, do seu clima local, da sua latitude, isso vai definir a quantidade de horas que você tem de luz, a temperatura, sua umidade, a sua vegetação nativa, os solos que você tem. Dentro disso, você consegue estruturar esse clima montando uma artificialização do ambiente, né? Com a estrutura que você tiver, você vai adequar ela com sombra, com acréscimo de luz, com acréscimo de água, de umidade, e aí você vai adequar um ambiente de cultivo para a sua planta a partir do clima local, o qual seria um cultivo em campo aberto, de forma, digo, outdoor, né? Roots, ou como é feito na soja. Então, a gente, principalmente no cultivo para flor, para resina, ela precisa de muita atenção, muito cuidado, muito trabalho artesanal. Então, dentro desse ambiente de cultivo, tudo vai depender também da genética. Então, a genética ela vai conseguir se expressar mais em um local e menos em outro. Você precisa adequar maior produção e potencial balanço de canabinoide dentro disso. E o manejo que você tratar nessa genética, que você fizer a sua adubação, o seu tutoramento, você vai conseguir ter o seu resultado final. Então, não é só dentro do que se faz, eu planto cannabis, eu planto maconha, é só colocar a sementinha lá e colher. Tem toda uma escala de você sair da sua situação, do seu ambiente, do seu local e chegar no seu produto final. Dentro dessas práticas de manejo, o que vai estar norteando? Seria esses principais pontos: a nutrição da planta, suas podas, seus tutoramentos e a forma de proteção integrada. Ficou um pouco próximo aqui, eu não consegui ler, que será o tratamento. No que você faz o seu cultivo no ambiente aberto, você vai estar suscetível, né, às culturas que vão estar próximas da sua propriedade, aos insetos que você tem na sua região. Então, você tem que, principalmente na parte medicinal, ter todo um tratamento muito bem feito para não gerar resíduos nem causar impactos dentro da sua planta. Então, além da parte do ponto de colheita, pesquisa incrível, esse compartilhamento da Laura, onde muito se fala desse empirismo, qual é a semana ideal de colheita, isso vai variar de acordo com a genética, de acordo com a estação do ano, do local que você tiver, e inclusive do interesse que você tiver em colher mais CBD, em colher mais THC, e entre outros canabinoides que já estão aparecendo aí. Então, dentro dos 3 tópicos levantados dos desafios, a gente
ressalto aqui nos desafios agronômicos, né? Esse preparo da área de cultivo, a ambientação de estruturas, tudo vai depender, né, do seu nível tecnológico que você for adequado. Tudo pode ser feito desde a parte mais artesanal, mais barata, com maior dedicação humana ali, de atenção de mão na planta, ou, dependendo do seu nível tecnológico, a gente já consegue artificializar a coisa, deixar tudo automático, com sensores de umidade, sensores de temperatura, sensores de luz. Esse, por si só, quis levantar como o primeiro desafio padrão de se montar a sua planta. O solo pelo substrato, então, dependendo da área que você tiver, você vai ter que fazer todo o estudo do solo da sua área, os seus potenciais, as suas dificuldades, a adequação física, química ou biológica dentro da sua área, né, com tratamentos de descompactação, de adubação ou de inoculação de biológicos, ou a adequação do substrato dentro da matéria-prima que você tiver disponível na sua região para poder dar as condições ideais da sua planta, né? Então, só dando mais detalhes sobre essa parte dos desafios agronômicos, que dependendo da situação que você tiver, você vai ter que colocar um pouco mais de luz, colocar sombras para proteger a sua planta. Como a gente trabalha numa linha de semiárido, latitude lá, João Pessoa, Campina Grande, Paraíba, -8, então é muito próximo da linha do Equador, a gente não tem uma variação tão grande de luz no verão e no inverno, então a gente já tem que proteger a planta do calor intenso e também não tem uma homogeneidade de chuva. Então essa distribuição de água ela tem que também ser protegida, porque quando chove é muita água em pouco tempo e isso também não é ideal. Ou barra-vento, no caso, a planta cannabis é uma planta herbácea, sensível, numa muda transplantada desse tamanho, como vocês verem, com questão de 30 a 40 centímetros da parte da base do caule até o seu ápice, ela ainda é muito sensível a ataque de pragas, a sol e o vento mesmo pode fazer danos nessa planta. Então, além dessa parte de nível tecnológico, como eu citei, a seleção de sua filosofia, se você vai adequar um cultivo mineral, como a gente vê lá, cultivo de tomate, pimentão, maracujá, eles usam o solo basicamente como um substrato. Ele é praticamente não analisado, porque a adubação, a nutrição da planta, ela é toda feita de forma artificial. Ele nem se preocupa com limitantes, com tóxicos, com alumínio, muito dos alimentos que nós consumimos, né? Então, essa definição de filosofia vai estar norteando. Se você vai estar gastando materiais com maior impacto ambiental, se você tiver a consciência ou a consultoria de enxergar isso, de onde vem o seu adubo, quem é que produz, qual a fonte, qual o impacto que isso causa, ou se você tenta fazer isso de uma forma orgânica ou agroecológica, aí entraria um plano aqui para a gente discutir bastante sobre o que é orgânico e agroecológico. Se você fizer um cultivo utilizando esterco de animais, utilizando tufa vegetal, você vai estar fazendo um cultivo orgânico, mas você não sabe, muitos nem se preocupam, quais são os antibióticos que esses animais estão tomando, qual a nutrição que ele leva, qual o impacto que ele causa, se isso não deixa de ser orgânico, porque você está usando materiais com base em carbono, mas não é, de certa forma, agroecológico, porque ele não é sustentável. Se você for buscar quais são as jazidas de extração de tufa, o qual é muito utilizado, você não deixa de fazer um cultivo orgânico, agora ele deixa de ser agroecológico, pelo impacto todo que ele causa. Aí o problema também de capacitação da equipe, né? Como é uma cultura nova dentro do que foi proibido, não temos pessoal com a sensibilidade na planta, mas como eu acredito tem muitos aqui que já cultivam, sabem que ela é muito versátil, muito bacana de trabalhar, então se você fizer basicamente essa primeira atenção de capacitação da equipe, a coisa consegue fluir. Então, desenvolvimento de genéticas adaptadas, essa daí vai variar justo, já que a gente está num seminário aqui internacional e o próprio Brasil ele é praticamente um continente, né? Então nós temos latitudes diferentes, climas diferentes, e você vai ter que pesquisar, buscar, testar, melhorar, fazer o seu trabalho ou fomentar exatamente a parte básica de melhoramento genético, é um trabalho de anos, de décadas, que já são feitas com outras culturas, como soja, como milho, como tomate, as maioria das sementes que são adquiridas aqui, elas passam por esse trabalho. Então, é uma equipe de agrônomos que trabalham somente com isso. Então, você está trabalhando com produção, por exemplo, como é o nosso caso, a gente simplesmente não tem tempo, tem cobrança, tem cliente, tem paciente, tem pessoal precisando. Então,
Como a gente fala lá, é o trem andando e trocando a roda com o trem andando, porque não pode parar. Até aquela hashtag abraço não pode parar, é exatamente assim. É cobrança de todo lado, a gente tentando fazer a questão da pesquisa, da experimentação com a produção em andamento. Separa um lote, faz 2 tratamentos dentro do lote, escolhe o melhor, vai para frente. Mas essa é a nossa dificuldade, o nosso desafio dentro da parte agronômica, não ter uma equipe focada exatamente em pesquisa. Então, se você for ver os principais tópicos, né, para o melhoramento é exatamente essa, a seleção de pares com aptidões de interesse, um mais resistente, um mais produtivo, fazer o cruzamento ou retrocruzamento, né, de uma genética com a sua mãe, com a sua avó, para fixar essa característica que ela já tem dominante de interesse. Então, é um trabalho contínuo de anos que eu acredito que a PEP também faz, várias associações estão com as suas genéticas melhorando continuamente. E além de teste de vigor, né, precocidade, se você tem tempo de colheita, tem demanda, tem linha de produção, é sempre interessante buscar genéticas que se desenvolvam mais rápido, com menor impacto, menor extração desses nutrientes do solo, mais produtivas e com maior rendimento de extrato de canabinoides. Então, é uma leva de variáveis que cada uma tem que ser estudada bem a fundo e isso, imagine, numa linha de produção, simplesmente não dá. E ainda sobre os desafios agronômicos, o desenvolvimento de tecnologias etapa por etapa. Então, dentro disso, eu cultivo cannabis, eu coloco a semente lá, eu faço o clone, colho, mas se a gente estender isso dentro desse trabalho, você esticar etapa por etapa, você vai ter um campo de desenvolvimento extenso em cada ponto desse aqui. Você for ver, jardim clonal, é exatamente como chama o cultivo de madres, a sala de madres. É o jardim onde é tirado os clones. Então, qual a nutrição que uma planta-mãe precisa para vegetar por 1 ano, 2 anos, ou até ser substituída? A quantidade de sais minerais que ela extrai numa remoção de clone, o que ela vai precisar para rebrotar novas estacas? Isso é um estudo específico só para o cuidado com madres. A parte de clonagem, vocês já devem ter visto, existem vários métodos de clonagem por estaquia, alporquia, aeroponia, hidroponia. Então, a partir do método, da tecnologia que você possuir, vai ser um campo de entrar para você ver qual hormônio utilizar, qual data, qual nutrição foliar. É um campo de esticado em cada tópico desse. Rustificação, que é a etapa, como a gente fala, após a estaca enraizada, né, da genética que você separou no seu jardim clonal, ela vai estar se adaptando para o campo. Então, é uma etapa super importante para ela não ir diretamente do ambiente artificial para o campo. O manejo do cultivo, dentro do que a gente já citou, de nutrição, de poda, de tutoramento, de irrigação, manejo de água. Controle de pragas, dentro do que você tiver, entra nessa parte de boas práticas, porque você não pode simplesmente sair tacando defensivo, principalmente no parte medicinal. Você tem que trabalhar de uma forma mais ecológica, mais biológica, né, com o uso de fungos defensivos, com insetos protetores. Então, e também a viabilidade disso, qual o nível de dano econômico necessário para que você trabalhe com isso. Tem um pessoal, uma equipe que trabalha somente com isso. Colheita, exatamente, a equipe preparada para fazer esse trim, a parte de secagem, qual o método ideal, a quantidade de luz, temperatura, só dando o panorama de como dentro do cultivo você esticar, dá para focar só num foco desse, como hoje existem empresas só focadas, por exemplo, em máquinas de trima para adiantar o processo. É mais ou menos aí o desenvolvimento e a área, a brecha que o Brasil tem para desenvolver tecnologia dentro de cada tópico desse. Além disso, se a parte de interesse da Abrace para muitas associações é exatamente a resina, o óleo da flor fêmea e o que saiu de folha e o que saiu de galho. É toda uma tecnologia exatamente de compostagem do material resíduo que é acelerada essa decomposição, riquíssimo em nutrientes que você não vai precisar gastar com novos fertilizantes e completamente orgânico, porque é a compostagem do seu material para voltar para lá. Então, tem outra equipe que trabalha somente com essa especificidade. A parte regulamentar, o segundo tópico dos desafios, que seria exatamente essa parte de que guia levar, quem nos fiscalizará, quais são os tópicos, qual é a diretriz que a gente deve seguir. Simplesmente, ainda não é muito bem definido isso no Brasil. A incumbência principal do Ministério da Saúde para a parte de desenvolvimento científicos e medicinais. Então, hoje, basicamente, está na mão do Ministério da Saúde, da Anvisa. A Anvisa já tem várias normativas que guiam, principalmente, a parte do laboratório. Então, a gente tem muitas pesquisas, muito desenvolvimento com a parte de extração, de envasamento, de eficiência no paciente, mas a gente está falando de desafios agronômicos. Então, dentro dessa parte de produção, essa parte de boas práticas de fabricação de insumo farmacêutico ainda vai citar qual a parte da qualidade do material vegetal
que o laboratório precisa trabalhar. Então, em cima disso, que o cultivo já tem que trabalhar, já tem que adequar seus métodos, sua documentação, acompanhamento de planta, de forma preventiva, porque ainda não é fiscalizado dessa forma a partir de onde tem autorização, né? Então, por parte de agricultura, que seria o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pesca, a gente tem outros guias, como seria Boas Práticas Agrícolas de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, que tratam de outras espécies, mas a planta cannabis não deixa de ser uma planta medicinal, então é o guia, como eu posso dizer, respaldado pelo MAPA, ao qual nós conseguimos nos basear. Então, eles vão trazer diretrizes exatamente do acompanhamento da planta, de todos os seus estágios, sua descrição botânica, as partes da planta de interesse, qual a temperatura, dia colhido, como é que estava o clima, registrar tudo isso, já são regulamentações que existem para a produção de outras plantas medicinais e que a gente consegue adequar a cannabis. O cultivo e uso e manipulação de plantas medicinais, que é outro guia da Embrapa, a empresa de pesquisa também tem fomento do Ministério, plantas matrizes na propagação vegetativa, também da Embrapa, já é um manual de métodos exatamente para o cultivo do jardim clonal das plantas madres, e essa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que ela é feita numa abrangência maior para todas as outras plantas, mas até embates que a gente deixa a desejar aí, que é a questão do RENASEM, Registro Nacional de Sementes e Mudas, ao qual precisa de toda essa descrição botânica, de um SCATA com armazenamento em determinado banco genético, e que com a cannabis simplesmente ainda falta esse vínculo, como existe, né, na UFPB, um banco de genéticas de outras espécies, mas ainda não tem essas parcerias para que o pessoal abra as portas e que isso aconteça. Então, como é que a gente faz? A gente tem que se prevenir, né? Então, desde então, com a elaboração de documentação, de todo o acompanhamento, dentro dessa esticada que eu dei de cada setor, ser bem setorizado para ter seus responsáveis, seus supervisores, o pessoal sendo capacitado a estar acompanhando etapa por etapa, até a parte operacional, o rastreio de plantas e lotes, né? Cada planta com sua identificação, com a identificação desde sua planta-mãe, sua idade, sua origem, sua produção, número de clones que já produziu, e o acompanhamento desse clone, desde o seu cultivo, o manejo que foi dado a ele, até a forma como foi colhido, como foi secado, até o rendimento no laboratório, tem que ter esse guia. Então, bem, ainda não somos fiscalizados, mas é em cima do mais alto nível que a gente tem que se precaver em cima de alguma futura fiscalização, enquanto esse trâmite legal ainda não é muito bem fechado. Além de prestação de contas de uso de materiais, de fertilizantes, de substratos, de tudo, porque para fechar o ciclo, não é algo que vise gerar o lucro. O fechamento é exatamente dentro dos fins não lucrativos, né, da associação. Então, aqui não vou me debruçar sobre isso, mas a parte de documentação, de etapa por etapa, que é esse plano de procedimento operacional padrão, os famosos POPs, né? De cada etapa você destrinçar muito bem isso, objetivos, responsabilidades, quais são os responsáveis, quais são as definições, a definição dos procedimentos, quais os materiais utilizar, o registro da própria documentação, quando foi revisada, quando não foi, como deve ser feito cada preparo, porque aí eu estou me documentando de como são os processos. Cada processo ele tem que estar muito bem definido e isso vai ser o norte de trabalho do supervisor, de estar fiscalizando o seu operacional. Ele vai gerir um método. Isso aí, em todo o trabalho coletivo, sempre existe conflito. Então, dentro dos conflitos, isso aí já é princípio da administração de empresas, você conseguir setorizar os responsáveis e suas responsabilidades. Então, é muito importante você estar resguardado de documentação para até, inclusive, disponibilizar uma forma de trabalho legal para o seu colaborador. Seguindo, né, até o controle de água, pH, isso de forma diariamente, como é que está sendo a fertilização, em qual documentação a gente está se baseando, e gerido por formulários, por exemplo. Esse tem sido nosso método de trabalho. Então, desde a instrução do local do transplantio, a partir de determinada análise de pH, de saturação, análise de química do solo, física também, é feita a instrução. Essa instrução é registrada com data, com responsável. O recebimento dessas plantas, então, tipo a transição de um lote que saiu da clonagem de um setor e entrou para o cultivo em outro, com o número de plantas contadas, o terceiro formulário de acompanhamento das plantas, o que aconteceu com as plantas, que nutrição recebeu, que praga aconteceu, o que aconteceu, ter todo esse histórico até o final da colheita, exatamente. E o controle da água de forma diária de fertilização. Então, isso são as documentações que a gente tem que se prevenir nesse caso de alguma fiscalização futura, é como a gente tem trabalhado.
desafios científicos que já entram corroborando nessa parte de dificuldade de parcerias locais. A gente ainda não tem uma parceria com a instituição, mas com profissionais, com professores, com pesquisadores que conseguem alinhar isso, mas às vezes dificuldade de levar material, de receber estagiário para tocar pesquisa. Então, como a gente já citou, não tem um setor específico só para pesquisa, então esse desenvolvimento é muito feito na linha de produção, né? A carência científica nacional, não só nossa, para a gente, com qual referência vamos seguir para adequar, então é sempre essa adequação particular, com base em referências internacionais. Quando alguém sempre faz um trabalho, é sempre necessário que isso exista, para que esse compartilhamento exista. Se eu dou um primeiro passo, em cima desse primeiro passo, outro grupo pode dar um segundo passo e não reter essa informação para que todo mundo tenha que dar o primeiro passo e fica difícil para todo mundo. O trabalho conjunto é justo esse. E, então, essas são as oportunidades, como, por exemplo, produção sobre a interação de genética com o ambiente, depender do local e da forma como você prepara o local, com qual sombra coloca, qual luz coloca, essa genética vai se expressar de uma forma diferente. Então, a gente precisa de literatura em cima disso. A carência dessa interação do manejo de poda, de algum estresse com alguma coisa, com o rendimento da massa seca da flor e a interferência disso nos canabinoides e terpenos, isso também vai variar no tempo e na forma da planta. Então, campo complexo de muita oportunidade de trabalho ainda para nós, vamos lutar por isso. Carência de referência sobre interações interespecíficas, que não só na forma de manejo, mas dela com fungos, sejam eles maléficos ou fungos benéficos, né, defensivos, com vírus, são outros problemas que aparecem, vírus em plantas, eles também existem, com bactérias que irão proteger ou estimular a planta, ou inclusive solubilizar nutrientes para que a planta absorva, e com insetos. E o que é muito feito, né? Uso de referência de partes de interesses similares de outras espécies. Por exemplo, o lúpulo é da família semelhante à cannabis, da Cannabácea, então é uma referência similar que você pode pesquisar, buscar uma referência, fazer essa adequação dentro do seu trabalho. Tomate é uma outra cultura que também é herbácea, de uma folha muito parecida e que demandaria nutrientes semelhantes para a produção do seu fruto, no que existe essa discussão, né, e um pouco até já consolidada, que não é uma flor, é uma inflorescência, é uma infrutescência, a planta está tentando desenvolver os seus frutos lá. Então, quais são as pesquisas e desenvolvimento que a gente tem em andamento no meio dessa questão da linha de produção, né? Espaçamentos diferentes vão nortear uma planta que se mostra com seu fenótipo maior. Se ela estiver mais apertada, ela vai se desenvolver de uma forma mais vertical. Então, esse já é um experimento que a gente chega, faz, observa, muda para o outro, só gera dado, inclusive coleta, mas não se dedica a buscar a referência, fazer publicações. Então, a gente precisa muito disso, de juntar esses corpos aí. Os tratamentos sobre luz, sombra ideal, quantidade, hora, economia de energia, viabilidade disso, né? Comparativo de genéticas, estruturações de solos inaptos. Essa foi a questão, inclusive, do meu trabalho de conclusão de curso. Eu entrei na Abrace ainda, cursando, então a gente pegou uma área lá, um plano solo nátrico, que tinha um horizonte de subsuperfície compactado, então a água não drenava, acumulava água. A planta da cannabis gosta muito de aeração, de um solo solto, então a gente teve que fazer um trabalho físico de descompactação, químico, com gesso agrícola, biológico, com inoculações de fungos de interesse. Foi até uma foto aqui que seria a questão do trem andando, né? Essas dificuldades que acontecem no meio do processo. O manejo de conservação do solo, principalmente em área de semiárido, conservar o solo é conservar a água, então não é necessário estar trabalhando o solo, fazendo aração, perdendo carbono, perdendo água. A cada operação você pode adequar o seu cultivo, isso não só na cannabis, a um manejo mais conservacionista, mais ecológico, além de proteger a emissão de carbono de gasolina com os seus motores. A cada operação de aração os micro-organismos vão respirar, vai perder carbono, o carbono que você está inserindo no solo, seja com adubação orgânica, ou seja com a própria cannabis, você acaba perdendo a estrutura do seu solo e promovendo compactação. Então, diferentes tutoramentos para arqueamentos diferentes da planta, florescimento antecipado. A gente cansou, né, de colher planta com 3, 4 metros, mas após colheita disso era muito trabalhosa, o rendimento disso. Quando você colhe, você não colhe só flor, você colhe galho, você colhe folha, a extração é muito maior. Então, se você vegeta a planta menos, colhendo ela com 1 metro, 1,20 m, além de ser mais rápido, com 25 dias de VEG, ela não vai ter tanta extração, não vai ficar tanto tempo no campo, suscetível à praga. Então, tudo isso só citando em andamento, que é aquela coisa que não tem dado, mas que a gente está lá
pegando e fazendo todo dia. E o uso de biológico defensivo em solo, tanto por baixo, na fertirrigação, protegendo raízes, ou quanto em folha, protegendo contra insetos. São fungos como Bovéria, Baciana, Metarrhizium, para quem é da área vai conhecer um pouco mais. Então, fechando aqui um pouco do panorama, a Abrace, né, que desde o seu início, hoje já conta com 32 mil pacientes. Em 2019, quando eu cheguei lá, já tinha 60 colaboradores, hoje já tem o triplo. Então, nossa capacidade atual está sendo de 400 plantas por semana, com rendimento médio de 200 gramas por planta hoje, né, já era tudo menor e ainda está crescendo nessa parte de demanda, além dessa parte de informatização dos processos, de disposição desses dados de forma virtual, para consultas, para gerenciamento, né. Esse é o nosso panorama. E aqui o nosso trabalho sendo concluído. Era um privilégio estar aqui com vocês hoje. De fato, fico muito feliz. Quando eu estava conversando ali, passei com a Guedes, falei, Guedes, tem um jeito de eu definir esse evento aqui? Obrigado. Eu não paro de me arrepiar, né? Que nem diz os portugueses, pele de galinha, né? Não para de me arrepiar. Então, quando falam, eu falo, nossa, fica arrepiado para tudo quanto é lado. Então, é um espetáculo assim mesmo. Fico muito feliz. Meu nome é Marcelo, sou cofundador e diretor executivo da Favo Tecnologia. A Favo é uma empresa lá de Curitiba, do Paraná, focada em desenvolver soluções tecnológicas para automatizar, medir e gerar indicadores para o cultivo hoje especializado em cannabis. Não vou falar muito da Favo e eu vou fazer uma fala bem breve aqui, porque eu quero deixar um tempo bom para perguntas. Tá? E eu quero falar para vocês, na verdade, de um estudo de casos. Eu quero apresentar para vocês um pouco da realidade que a gente lida quando a gente cria indicadores, qual é a diferença entre indicadores, entre dados, e como que isso acontece com o trem andando, né? Todo dia, estourando cano para um lado e arrebenta com aí. Como é que nós faz isso no dia? Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui. Muito bem, pessoal, contexto, vem comigo aqui. Tá? O contexto é o seguinte, a gente tem uma propagação por estaquia, tá, em uma tenda de cultivo, um clonário, tá, para quem clona, tá, em uma tenda de cultivo localizada em um ambiente fechado, tá, com iluminação artificial e sem um controle ativo de umidade e de temperatura, beleza? Nesta unidade produtiva especificamente, a gente tem aqui uma taxa de sucesso abaixo do mínimo aceitável. E foi detectado, tá, uma patogenia fúngica com, sim, potencial de dano econômico nessa cultura. Então, esse é o contexto que eu vou trabalhar para falar um pouco com vocês. Todo mundo comigo? Faz joinha aí. É isso, turma. Bora. Então, o primeiro foco é em criar um ambiente adequado. Igual o Alex muito bem passou ali, também a Laura também passou em alguns momentos. O ambiente, ele dentre outros vários fatores, ele é um ponto muito importante para a gente poder trabalhar. Então, eu ali, para poder criar esse ambiente, eu vou buscar algumas das publicações, essa é uma tradução. Então, ali, em uma temperatura do ambiente de cultivo de 25 graus Celsius, a umidade relativa recomendada é de 75% para plantas de cannabis jovens. Quando a gente cai ali para a publicação da Xanda com a galera dela, a gente vê que vai de 75 a 85. Então, a gente fala, beleza, tá, comecei em ambiente, e este recorte de estudo de caso, eu vou falar de umidade, né, dentro das outras inúmeras variáveis que a gente tem que lidar com o nosso dia a dia. Então, beleza. Então, a gente vai medir a umidade relativa da nossa tenda. Vamos medir como? Nosso velho amigo termigrômetro, né? Que a gente gosta, ele está ali com a gente, né? A gente gosta, eu adoro ele está sempre comigo, né? Todo lado. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, pessoal. O que olhar para um termigrômetro, que é um sensor de umidade e temperatura, o que ele dá para a gente? Ele dá uma análise em qual espaço-tempo? Ele dá uma análise pontual. Eu estou ali, bati o olho, abri a estufa e eu vou ver o termigrômetro que está acontecendo ali. E ele é o nosso aliado. A grande questão é que, dado o problema e o contexto que a gente está vendo, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nessa análise, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nesses indicadores. Para quem, e é muito comum, todo mundo tem um desse daí, eu tenho um desse daí, para quem lida com isso todo dia, eu pergunto para vocês, bateu ali, eu vou às 5 da tarde, vou ver o que está acontecendo no meu ambiente de clone, ok, e da meia-noite às 6 da manhã, o que acontece com o teu ambiente de cultivo? Vocês assistiram Stranger Things? Virou upside down, virou o mundo inverso. O que acontece? Quem que está lá medindo o que está acontecendo de fato? Você está lá indo para olhar? Não dá, a gente não consegue ter esse acompanhamento direto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dado e vamos pegar ele, coletando ele a cada 30 segundos. E vamos começar a tirar esse dado pontual, vamos começar a trabalhar ele em indicadores. Porque o dado sozinho, a gente traz uma condição de análise. Quando a gente cria os indicadores atrelados ao problema que a gente tem, as interpretações começam a ser um pouco diferentes. E olha só, aqui vamos supor que, não vai dar para vocês verem direito, mas vamos supor que esse turno de trabalho terminasse às 18 horas, a gente tem aqui uma umidade de 75%. Quando chega lá para 1h da manhã, pá, a umidade estourou para 35%. Opa, perdão, a umidade estourou para 90%. E não só a umidade estourou para 90%, como ela passou quase 6 horas estourada em 90%.
eu falo, opa, peraí. Então, é uma condição difícil de a gente poder analisar, porque ela está numa condição que eu não estou lá olhando o termigômetro. Interessante. Só que a gente está num contexto de um potencial patógeno fúngico com potencial de dano econômico. Eu trago aqui para vocês o tetraero da doença, nesse caso, o patossistema agrícola sem vetor. Existem algumas outras interpretações, onde a lesão, esse dano econômico, pode ser causado pelo ambiente, pelo hospedeiro, quanto que esse hospedeiro carrega o patógeno, ou o método, ou o homem, nesse caso aqui, mais uma vez, sem vetor. Quando a gente entra para tentar fazer esse controle, a gente precisa começar a tentar quebrar algumas dessas cadeias para poder tirar esse risco de dano econômico. E, nesse caso aqui, a gente está focando, estou falando só da umidade do ambiente, tá? Especificamente da umidade ainda dentro do ambiente. Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa análise, né, uma vez que a gente começa a pegar um espaço-tempo mais definido em cima dos indicadores que a gente quer coletar. O que está acontecendo lá às 14 horas? Fala, opa, então, eventualmente ali eu bati às 8 da manhã, a umidade estava dentro, mas às 14 horas ali, a umidade baixou para 53,2%. Mais uma vez, o espaço-tempo de análise ele é importante a partir do momento que o problema que a gente quer resolver está muito bem definido. Ok? Estão comigo aí, gente? Muito bem. Então, beleza. Identifiquei aqui, fazendo essa análise num espaço-tempo grande, ou adequado para o que eu quero resolver, falo, bom, agora fica fácil, relativamente fácil para quem é da área, criar um processo relativamente automatizado, semi-automatizado. E foi isso que a gente fez. Isso aqui é um caso real, tá, pessoal? Então, beleza. Nessa tenda de cultivo, o que a gente fez? A gente foi lá e fechou a malha de controle, que a gente chama, e fez a automação do exaustor, uma coisa relativamente simples. Aí a variação da umidade, que estava tanto para cima quanto para baixo, dependendo do ambiente, opa, agora ficou tri, né? Agora ficou bacana, agora ficou legal. Está subindo e descendo ali. Dentro daquela referência que a gente estava utilizando, a publicação, ali a gente está com uma mínima de 21, com uma máxima de 23, nesse período analisado. Poxa, bacana, bacana mesmo. Tá? E digo mais, quando a gente compara esses dados aqui de dentro do ambiente, nessa curva azul, e aqui no mais clarinho, com o ambiente, desculpa, dentro da tenda, com o ambiente externo, com o ambiente de fora da tenda, que muitas vezes a gente fala, cara, se eu tiver com uma umidade muito baixa fora, eu não consigo criar uma umidade adequada dentro. Aqui a gente vê a umidade bem baixa e tira outras análises, outras condições de indicadores para a gente também. Quanto mais a umidade do ambiente se aproxima da umidade que eu quero, menos eu opero, mais eu atenuo, mais eu fecho a taxa, a margem de erro. E assim eu vou conseguindo executar o meu controle. Então, beleza, o negócio ficou bonitinho, né? Resolveu, estava com um problema fúngico lá, ou potencial de problema fúngico e dano econômico. Ok. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, resolveu o problema? E a resposta é que não. Não resolveu o problema. A gente entrou para poder fazer um controle específico, primeiro para medir, gerar os indicadores, a gente faz o controle, mas não resolveu. Sabe por quê? Porque tem mais um monte de coisa ainda para resolver. Não é só o ambiente, não é só a umidade, não é só a temperatura. É método, pode ser o hospedeiro, pode ser o patógeno. E daquela publicação que eu peguei como referência, cara, depois, nessa condição aqui, a gente conseguiu diagnosticar que era esclerotine. O que é? Beleza. E qual que é o controle que eu vou fazer? Qual que é o controle que eu posso fazer? Qual que é o controle que eu vou fazer? Né? Sendo que o Alex, igual o Alex muito bem pontuou, o trem está andando, bicho. Está andando, o pau está atorando todo dia. E eu estou lá tentando fazer, mas eu tenho que criar experimento para poder fazer. Então, a grande questão é o seguinte, eu peguei uma publicação de exemplo, nesse caso, o exemplo real, cujo experimento não foi feito no Brasil. Então, já existe a primeira dificuldade, que é tropicalizar isso. Né? E daí repetir esse experimento. Quando a gente pensa só no método, né, que esse método não serve 100% para mim, e como o Alex bem pontuou, também o método do tomate não serve 100% para mim, nem o do lúpulo serve 100% para mim, eu ainda tenho dificuldade de operação dentro da unidade produtiva. Tenho dificuldade da operação dentro da fazenda a respeito disso. E, ao mesmo tempo que a gente tem, do outro lado, também a dificuldade de como que eu vou financiar, como que eu vou conseguir publicar, como que eu vou disponibilizar esses dados. E, no final das contas, o que a gente tem que fazer é garantir a acessibilidade do remédio. Então, não tem como a gente seguir, primeiro, na minha interpretação, né? Não tem, sem a fazenda, não tem como a gente não criar os nossos próprios experimentos, não tem como a gente não criar os nossos próprios indicadores e a gente vinha arrumando o carro, trocando a roda com o carro andando. E por isso que quando o Alex bota uma lista como essa, entendo a dificuldade que ele está falando de fazer isso, mas não tem outro escapatório, a gente não tem como não fazer. Enquanto, por outro lado, a gente tem que vir incentivando para que a gente possa conseguir focar nas outras dificuldades do cultivo e contar com a publicação, contar com a ciência para poder ajudar a gente fechando esse elo cada vez mais, dentro da proposta que a gente tem aqui de garantir a acessibilidade do remédio.
Quando a gente cria esses indicadores, pessoal, já me caminhando para os finais aqui, olha que interessante. Isso aqui é o mesmo ambiente de cultivo. O que aconteceu aqui? Mas caiu uma baita de uma queda. Isso aqui abriu a porta da tenda de cultivo. Pô, abri a porta, fui fazer uma manutenção, fui fazer uma inspeção. Quanto tempo demorou para recuperar a tua umidade? Quanto de energia você gastou para recuperar essa umidade? Então, são condições, mais uma vez, se a gente tem o dado, se eu estou olhando para esse dado, qual dado? Qual o indicador que eu quero extrair desse dado? Mas, principalmente, esse é o segundo passo. O primeiro passo, e está aí a nossa grande dificuldade, na minha opinião, nesses contextos, né, é de olhar para o problema, é de ter o problema muito bem definido. E como que eu vou fazer essa abordagem dentro do perfil da rotina de trabalho, hoje, nas unidades produtivas. Mais uma vez, gente, olha, numa condição, 1 hora para poder recuperar a umidade dentro desse ambiente. Qual que é o dano que isso tem? Eu não sei, eu preciso medir. Ele tem um dano econômico, de fato, que é representativo para a gente? Eu não sei, eu preciso medir. Mas, uma vez, para a gente conseguir fazer essa escala, são respostas que a gente tem que ter. A gente se vira nos 30 dentro da fazenda, a gente se vira nos 30 como iniciativa privada, os pesquisadores se virando mais ainda nos 30, mais do que ninguém. Não dá para falar isso, mas, enfim. A grande questão é a gente conseguir se unir e começar a dar essas respostas. As respostas elas têm que ficar disponíveis para o amplo público. Eles falam, Marcelo, você com iniciativa privada, o que é que você está falando aí? Que está colhendo da publicação e está vendendo solução para poder fazer isso. A grande questão que eu coloco é o seguinte, existe um movimento da iniciativa privada, um dos movimentos no qual a gente foi criado, que é o movimento de Open Innovation, que é o movimento Maker, que é o movimento onde a gente cria, publica, disponibiliza, né, publica o problema, publica a solução, e daí a gente vem criando as novas o que vem dali para frente, que é o que vai ser. Como estratégia de mercado, é de pleno interesse meu deixar isso disponível. Deixar isso claro, porque eu preciso de gente tanto publicando o problema, quanto pensando na solução, quanto gerando hipótese, né, e deixar isso aberto, porque tem muita coisa para a gente fazer ainda. Se eu quiser, de qualquer maneira, centralizar isso, hoje, na minha opinião, como diretor executivo, é a pior decisão estratégica que eu posso fazer. Né, conseguir esse apoio, que já é um ponto um pouco diferente. Último slide, pessoal, que é o seguinte. Muita gente fala para controlar a umidade em ambiente de cultivo protegido externo, exposto ao sol, e como que isso funciona. E eu estou aqui para mostrar para vocês esse gráfico. Ele não é tão rápido, né, tão rápido a gente controlar essa umidade, mas esse aqui é um ambiente de cultivo externo, exposto ao sol, que não é um cultivo tão pequeno, não, e onde a gente conseguiu fazer o controle da umidade apenas utilizando a nebulização e a exaustão controlada, de uma maneira super rápida, super barata, né, e super efetiva, com baixa manutenção. Por sinal, esses dados aqui, esse aqui específico foi cedido aqui pelo Ricardo e pela dona Cleusa, que ensinaram muito para a gente a respeito de como que faz no dia a dia. Então, pessoal, queria agradecer muito a atenção de vocês. A gente tem que estar junto nisso. A gente tem que publicar junto, a gente tem que compartilhar junto. O jardineiro tem que se unir com o agrônomo, que tem que se unir com o pesquisador, que tem que se unir com a pesquisa, com a iniciativa privada. Temos que ter isso em mesa. E não para compartilhar soluções, que é o que eu sempre falo. Ah, o que deu certo. Pô, adoro, vamos comemorar aquilo que deu certo. Mas vamos sentar para compartilhar problema. Vamos falar, galera, preciso de ajuda, estou com esse problema aqui. A partir do problema muito bem definido, aí todo mundo começa a operar. Agradeço muito a atenção de vocês, valeu e bora para as próximas. Muito obrigado, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer também a equipe de jardinagem da APEP, que está toda aí, a Anne, nossa agrônoma, as pessoas que estão fazendo o medicamento, que estão lá na vida do campo, realmente trabalhando, e mandar um abraço para essa galera que faz isso, e muito grato a isso. A gente vai abrir agora para perguntas, e é isso. Oi, boa tarde. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma para o Marcelo. Nesse seu último slide, quão protegido e quão exposto ao sol estava aquela plantação? E outra para todos. Nós vemos muito hoje quem planta, faz extração e comercializa. Assim como você encontrou um nicho de mercado para trabalhar com indicadores, com gestão, como vocês veem a possibilidade de serem abertos nichos de mercado para só plantar, só extrair, só comercializar? Vou começar respondendo a primeira pergunta. Obrigado pela pergunta.
Eu não vou ser a pessoa técnica específica para falar mesh da rede que fechou ali, tá? Mas ele é um ambiente aproximadamente 100 metros, de 20 por 5. Ele está exposto à lona. A exposição, de fato, ao sol, a insolação que tem as plantas, lona. Isso. Então, ela é com lona translúcida agora, se não me engano. Ele é fechado por telas, no ambiente fechado. Ele não está exposto direto ao campo. A gente tem uma proteção, uma barreira de vento do lado sendo feita de alvenaria. E é isso que a informação que eu tenho para te dar específica. Tá? Sobre a segunda pergunta, eu vou passar a bola, vou pegar o gancho depois. Alô, alô. Então, para essa segunda pergunta, a gente tem que pensar, antes de tudo, nesse fomento de parcerias. Se você for ver, a própria Abrace hoje, ela trabalha hoje como 3 empresas. Tem a empresa do cultivo, tem a empresa da extração, que pega da flor ao extrato, e tem a empresa do envasamento e diluição. Então, se você for ver dentro do teu contexto, já são 3 empresas, mas dentro do contexto cultivo, como eu mostrei aqui, já dá para segmentar isso. Então, o que falta? Seria essa comunicação, essa organização de juntar pessoas e demandar. Seu grupo pode trabalhar com isso e pode contar com esse grupo B, porque esse grupo B vai pegar do teu ponto e vai entregar para o grupo C. Eu acho que está faltando esse nexo de você conseguir encontrar especializações ou encontrar pessoas interessadas a se organizar nesse contexto, né, e poder designar responsabilidades e responsáveis. Onde começa o teu, onde a gente começa e onde pode crescer todo mundo junto. Isso acontece até em outros nichos de cultivo, né? Tem até o atravessador, pessoa que só transporta. Então, se você vê, dentro do contexto, eu acho que do público que está aqui, se formar uma rede de pessoas dispostas a entrar nesse nicho e você conseguir comunicar e designar responsáveis e responsabilidades, eu vejo total possibilidade disso. Agora, aí a gente entra nesses outros entraves que talvez sejam os legais, os de pesquisa para desenvolvimento de cada etapa, e fora o agronômico, que é a própria execução da tarefa, né? Eu acho que está bem respondido. Eu só queria complementar uma coisa que, quando você fala de nichos, né, e a coisa do invaso, por exemplo, eu tentei trazer um pouco dessa visão. A gente está, nesse momento, condicionado à capacidade de importar e invasar. Então, a gente pode fazer isso e já está, de certa maneira, regulamentado. Então, acho que a resposta assim, final e a possibilidade disso acontecer de maneira segmentada, em cadeia, passa muito pela regulamentação. Então, se a gente foi regulamentado que a gente pode prescrever, que a gente pode vender. Então, as pessoas já se mobilizaram para conseguir que essa importação viesse a ser, aqui no Brasil, ser invasada, a ser comercializada. Agora, essas outras partes da cadeia que bem viriam juntas, passam pela dificuldade da regulamentação de maneira mais, em última instância, eu acredito, pelo menos. Certamente vai ser consequência do crescimento e estabelecimento desse mercado. E da nossa organização social. Eu acredito muito nisso. Porque tem toda a base legal. Sim. E a demanda, ela já existe, é clara, né? Então, por isso que quando eu fecho falando da associação, da liga acadêmica, porque eu acredito muito, e não só acredito, né? Essas associações estão aqui para provar para a gente que só com organização social a gente conseguiu avançar nessa pauta de maneira real, né? Alô? Primeiro, eu queria fazer a pergunta para a Laura, tá? Primeiro, parabenizá-lo pela apresentação. De onde eu estava, eu não conseguia ver o gráfico, nada. Então, eu tive que entrar no seu Lattes, pegar seu artigo, e aqui no celular eu vi uma pergunta que eu exatamente queria fazer, porque é uma pergunta técnica. Vocês fazem a extração a partir de folhas secas, de extratos secos, né? Você não se preocupa com a perda do óleo essencial evaporando nesse processo de secagem? E se você fizesse de úmido, não seria mais vantajoso, o peso úmido? Obrigada. Oi? Obrigada pela pergunta, viu? Essas perguntas técnicas que fazem a gente suar um pouco mais, né, aqui no Rio. Mas você tem razão. A gente, todo o processo, também foi dito isso aqui, né? Todo o processo ele visa, quando ele aponta numa meta, acaba que ele vai perdendo foco em outras e perde, né, em qualidade, e aí por isso que a gente aproxima muitas vezes. Então, quando a gente buscou o método de extração, a gente buscou na literatura, visando o que seria o mais promissor para a gente conseguir quantificar canabinoides. E aí, nesse sentido, quando você fala em óleo essencial, ou, por exemplo, os voláteis, né, a química mais leve de cheiro, por exemplo, a gente perdeu toda.
infelizmente. E aí, por isso que eu preciso de mais financiamento, mais tempo na academia e mais apoio de vocês para a gente continuar pesquisando, porque, realmente, as respostas são limitadas, né, nesse sentido. O método de extração ele foi feito com a parte de secagem muito controlada, né, em várias etapas, na verdade, mas, conforme estou te falando, visando um perfil, né, um grupo de compostos químicos que, e nesse sentido, a gente perdeu vários outros. Né? Alô? Desculpa, só complementando que qualquer extração alcoólica a gente vai ter essa perda dos terpenoides e tudo, mas também existem técnicas de reposição desse óleo essencial que pode ser retirado da planta. Lógico que existe um perfil, mas isso está em estudo também, a gente está fazendo isso para poder refazer esse perfil né, de terpeno. Outra coisa muito interessante é que a Abrace fazia o óleo ácido de THCA e que algumas pessoas acabaram não conseguindo mais porque a Abrace parou a sua produção e que já esses óleos que já são ácidos, eles não precisam passar pela descarboxilação, fazendo com que outras extrações que já possuem esse perfil de terpeno são mais bem aproveitados no óleo. Então, foi o caso de alguns pais aqui do Rio que usaram rosin para fazer óleo e dessa forma ácida. Então, já existe isso também, talvez não esteja publicado, mas é uma coisa que a gente já lidou, já viu que é super... Não, obrigada por... Né, só que eu não posso perder esse pensamento que eu tive aqui, mas a importância de publicar. Porque ele conseguiu, no celular dele, ali, acessar os dados e olhar melhor o gráfico. E o que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu extrair do conhecimento, da oportunidade que vocês estão tendo de cultivar, vocês bem disseram isso, isso poderia ser útil para outros cultivadores. Então, o esforço muito grande da publicação, eu vejo uma oportunidade, agora, falar nisso é nesse sentido, né, da gente poder democratizar o acesso à informação. Né? E isso a gente também consegue utilizar essas publicações e, como a gente falou antes, a sua própria publicação já nos dá um guia para saber como tratar e melhorar o manejo da nossa produção. Lembrando que a coisa mais impressionante, eu acho que de toda a publicação, é saber que a gente não está preso aos tricomas e a sua produção de canabinoide. E se existe hoje um THCA em alguma planta, existiu em algum momento um CBGA neste mesmo lugar. Então, a gente também tem que olhar isso aí. Esse é o início desse estudo, é maravilhoso a gente tirar esse paradigma, e isso vai orientar e dar um norte aí para a gente poder fazer novas técnicas de manejo. A gente viu ali sobre outros canabinoides, a gente tem o CBG, em breve o THCV, são coisas que a gente tem que aprender a trabalhar também, e, enfim, isso é com a galera da farmácia também. Boa tarde. Se vocês me permitirem uma contribuição ao conteúdo super rico que vocês disponibilizaram aí. Essa planta ela é tão versátil, né? E hoje a gente está falando de medicina, de saúde. E se a gente parar para pensar, o que é bom para a gente é bom para os bichos e pode ser bom para as plantas. Então, se ela cura praticamente todas as doenças do ser humano, será que ela não tem um grande potencial para a gente trabalhar uma forma alternativa de combate de doenças e pragas de plantas? Bactérias, vírus, né, que hoje a gente fala que nem tem cura, né, a gente acaba eliminando plantas, né? Então, só para jogar mais um ingrediente nesse tempero aí, e queria parabenizar vocês aí. Valeu. Oi. Tem estudos interessantes avançando na área, em especial o pessoal da entomologia. A gente tem um colega aqui da área hoje, lá da UFV, o Robert. A possibilidade de avançar usando a maconha como uma planta protetora de outros cultivos. Então, você falou hoje a dificuldade que você tem para manter ou para lidar com seus resíduos, né, que umas plantas muito grandes te traziam, às vezes, mais problemas do que a de 1,20 m que você tem buscado hoje. E aí a indústria lá fora já vê nisso que até então é um problema para larga escala, como a possibilidade de um subproduto da cadeia da maconha. Então, a gente produziria uma planta, extrairia das flores os óleos, os extratos, os rosins, visando medicinal, e a partir de extratos de
partes que não são nobres nesse primeiro momento, poderiam se produzir ativos, né, bioativos para controle biológico, por exemplo, considerando que a cannabis, assim, vocês que têm um cultivo em maior escala, ela é uma planta extremamente resistente à relação agronômica com, por exemplo, formiga cortadora. A gente tem uma dificuldade muito grande disso na agronomia com outras espécies, e a cannabis ela tem um comportamento assim, ímpar quando se compara com plantas que produzem tanto carbono, tanto açúcar, tanto óleo, igual a cannabis produz. Então, a capacidade dela entrar em outras observações. Teve hoje, a gente conversa com um veterinário aqui. Então, para ser medicamento para animal, já está mais adiantado. Agora, para ser medicamento para planta, como você bem colocou, é algo que também já tem um start acontecendo, mas, mais uma vez, infelizmente, a gente fica à beira dessa evolução, porque muitas vezes eu tenho que pagar para poder ler esses artigos. Então, assim, existe. E a gente está começando e a gente espera também poder apropriar desse tipo de informação e avançar aqui no nosso país, né? Com sorte. É muito promissora, né? Como medicamento, mas também como alimento, né? Fonte de proteína na semente. Então, assim, bioplástico, combustível. Você vai começar a estudar cannabis. Aí parece, quando você fala assim, ela é uma planta boa para quase todas as doenças. Para o leigo ou para o conservador reacionário, parece um discurso assim de um empolgado, mas é real, né? Quando a gente vai avançando, o limite é bem distante, realmente, né? Nós mesmos lá já fazemos, né, também consórcios, a depender da situação, do momento, do momento ideal, consórcios com leguminosas, que são plantas já conhecidas por fazer fixação biológica de nitrogênio, com gramíneas que podem quebrar o solo. Eles trabalham como uma forma de aração biológica, porque a planta está quebrando o torrão, está acessando a profundidade maior, está trazendo micronutrientes lá de baixo para a acessibilidade da planta da cannabis. Então, tudo vai depender do foco. Se hoje a regulamentação é para fins medicinais e científicos, aí tem que definir muito bem e buscar isso, essa liberdade de definir esse escopo científico, de utilizar a cannabis como ela já é considerada, né, como planta pioneira. Ela pode chegar no local degradado, com contaminação química, e ela consegue fazer essa extração. Então, se né, surgir esse grupo com esse interesse de usar, não só como nós utilizamos outras espécies para o fim da cannabis, mas, ao contrário, usar a cannabis para o fim de outras espécies, eu consigo enxergar aqui, junto de ti, essa brecha de pesquisa. Tem que definir muito bem esse escopo. A questão que a gente barra é justo essa. Tem muita ideia, muito interesse e às vezes você não pode. Simplesmente tem população que não pode pegar a planta. Eu não posso fazer assim na minha casa sem ser de forma de desobediência civil, né? Então, a gente enxerga esse campo aí, deve abrir, com certeza, com certeza. Uma experiência pessoal e empírica que a gente teve, plantas de CBG que têm uma capacidade antifúngica muito forte, apareceram com fungo e eles não se alastram. Eles simplesmente não se alastram, eles ficam parados ali e param de existir. Então, a gente reparou que algumas outras plantas tinham contaminação e isso conseguia se espalhar, e na CBG, em específico, isso não aconteceu. E a gente também saiu uma publicação sobre contaminação hospitalar e CBG, falando do potencial enfim, contaminativo, como ele pode isolar melhor os ambientes. Boa tarde. Nossa, desculpa. Bom, meu nome é Vinícius, queria direcionar uma pergunta para o Marcelo, porque é uma pergunta com relação à automatização de cultivo. Bom, essa semana eu estive procurando algumas empresas para fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho um cultivo pequeno e todas as empresas com quem eu conversei, ninguém oferecia esse trabalho pelo fato de eu não ter o HC nesse momento. Então, eu queria perguntar como que você lida com essa questão e queria também convidar tanto você como as outras empresas a praticar um pouquinho da desobediência civil, porque a gente, enquanto cultivador, está ali o dia inteiro, todo dia, praticando isso, correndo certos riscos, e acredito que poder contar com esse trabalho, sabe, ajuda
tanto vocês como a gente a produzir algo com mais profissionalismo. Acho que isso é bom para a cena, etc. Então, essa é a minha pergunta. Eu queria saber o que você pode me falar. Show. Show. Muito obrigado. Qual que é o seu nome mesmo? Vinícius. Vinícius, muito obrigado pela sua pergunta. Cara, eu quando comecei a trabalhar com maconha, eu ficava morrendo de medo, velho. Morrendo de medo. Eu falava, nossa senhora, os caras vão bater na minha porta, vai ser amanhã, velho, que tal, tal, tal. E depois eu fui, igual acho que muitos de nós já passamos por isso, eu fui cada vez mais ficando mais, opa, peraí, deixa eu me informar, né? Peraí, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu posso como CNPJ, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, e eu contei com o apoio da Rede Reforma também, me ajudou bastante a entender o que é, a gente sempre tramitando numa parte cinzenta. O que acontece hoje? Hoje eu posso te vender equipamentos de automação, de monitoramento, eu posso te dar suporte em cima desse equipamento, né? Então, falar, olha, teu sensor está assim assado, enfim, ou a tua irrigação, ou a fertirrigação, vamos fazer assim assado, isso eu posso fazer, sem maiores problemas. O que eu não consigo fazer hoje é justamente o trabalho que eu consigo fazer com uma associação. Isso ainda falando no âmbito fiscal, legal, tá? Que é onde eu consigo oferecer uma plataforma de tomada de decisão, onde eu consigo coletar dados, onde eu consigo gerar laudos, análises, dar sugestão de cenário, né, coletar esses dados, voltar de novo para a associação, trazer outro cenário. Então, vamos dizer que nem se fosse um serviço de consultoria, né, já consigo fazer para quem tem HC. Como que a FAVO pretende ultrapassar esse passo, né? O que eu sempre almejei era cultivadores univos, né? Sempre foi. E a gente, como iniciativa privada, como que a gente pode ajudar a fazer isso? Vou te dar o nosso caso mais recente. Se eu for tentar baixar meu aplicativo novo hoje, no Google Play, você baixa. Na Apple, ela não deixa nem eu subir. Não deixa. Ela está bloqueada. Não, Marcelo, você não vai poder subir teu aplicativo, não. A gente tenta encontrar quais as maneiras que a gente consegue hoje para poder trabalhar e conseguir prestar um serviço de tomada de decisão ou de análise de cenários para que você tome a decisão e sempre com esse processo de tomada de decisão crie um processo de aprendizado e também se responsabilize em compartilhar com os pares que você tem no seu grupo de WhatsApp e por aí vai. Só que hoje eu não consigo fazer isso fora, vamos sentar ali, vamos, né, tomar uma água, tomar um café, tomar uma cerveja, vamos conversar sobre o assunto, de maneira institucional, né? Hoje eu não consigo fazer. Mas eu consigo ajudar você a automatizar. A gente está tentando encontrar as nossas brechas para poder fazer isso. Registro aplicativo no Kentucky, e para manter a plataforma lá, via Discord, encriptar, como vai criptografar esses dados. A gente vai tentando encontrar maneiras para conseguir ajudar na tomada de decisão. A automação é tranquilo, isso aí resolve. Para quem saber isso, dá para a gente fazer hoje em dia já. É tranquilo. Tá? E a gente conversa mais. A gente vai abrir aqui para a nossa última pergunta. Desculpem, a gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente vai estar por aí, querendo falar alguma coisa, só abordar. Eu estou totalmente aberto à troca de ideias, sou entusiasta, vivo pela planta e quem tiver alguma dúvida, depois é só a gente trocar uma ideia. Mas, infelizmente, as perguntas aqui irão encerrar, a gente vai abrir para a última pergunta. A minha pergunta é para o Alex. É uma pergunta um pouquinho jurídica. Você citou vários regulamentos, uma regulamentação que envolve Anvisa, Embrapa, MAPA, decreto. Eu queria saber como é que foi definido, qual foi o parâmetro para ter sido definida essa regulamentação, para vocês se adaptarem, e como é que é esse processo de vocês de previsão de regulamentação, porque, igual essa RDC 654 que você citou, ela agora é de 2022. Eu imagino que esse parâmetro seja um pouco fixo, um pouco enrijecido. Alô? Muito boa pergunta aí. Do cara, como é teu nome? Bem, o processo de definição da literatura, isso aí já foi um trabalho de debruço gigante, que, assim como trabalhos, inclusive, acadêmicos, que é o quê? Revisão bibliográfica. A gente pegou desde onde foi proibido até onde foi regulamentado, ler tudo que foi publicado desde Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, dentro da revisão, buscar as mais recentes. Inclusive, essa que é de maio de 2022, essa documentação nossa, ela foi elaborada, ela foi concluída, essa última versão, em dezembro de 21. Então, ela ainda não existia, mas essa de 22, ela veio atualizando a RDC 69, que era de 2014. Então, justo, é um trabalho contínuo de atualização, a documentação ela já vem com base também na documentação que a Anvisa fiscaliza o
o laboratório, então a gente teve sempre que estar alinhado com o laboratório, e a documentação ela já segue dentro do protocolo suas versões. Então, a gente já sabe que, a partir de tanto tempo, tem que atualizar essa versão diante das leis. As leis continuam sendo atualizadas e a nossa regulamentação também. Teve outra pergunta? Não, justo, é um trabalho nosso de prevenção, de antecipação. Qual é a nossa expectativa? O trâmite final da PL 399 ainda não está concluído, eu acho que até saiu alguma coisa essa semana, não sobre a PL 399, mas você vê, é muita informação, a gente tem... Isso. Então, o trabalho é justo esse. Se a Anvisa ainda está batendo muito no laboratório e o cultivo simplesmente não tinha norte, a gente teve que definir um norte para quando chegasse na gente, a gente não está tudo desorganizado, não. Aí, tem todo o histórico de todas as plantas, desde a data tal, onde foi publicada a primeira versão, a gente seguiu assim, assim, assado. Então, justo. Dentro dos desafios, foi esse segundo ponto, o desafio regulamentar. Dentro do que não há um norte, a gente teve que buscar alguma coisa para dizer que estamos amparados. Pessoal, muito obrigado. Agradeço imensamente. Espero que ano que vem a gente consiga estar aqui novamente, se não no MAN, em outro lugar maior, para poder caber todo mundo sentado. Agradeço a todos. Laura, muito obrigado. Marcelo, Alex, fundamental essa conversa e tantas outras conversas que a gente aqui ficou falando também, que seria super interessante a gente falar. Então, assim como o seu gráfico lá de cannabis vai crescendo, também a gente tem milhões de coisas além da agronomia e milhões de coisas que passam pela agronomia. Agradeço a todos imensamente. Muito obrigado e uma boa tarde.